Bom dia, pessoal do nono ano. A aula que eu fiquei encarregado, né, de passar para vocês é a área sobre ligações químicas. E o tema da minha aula especificamente ligações metálicas. Vou explicar para vocês rapidinho como vai funcionar. Eu vou mandar um slide para vocês, mas aqui está a aula, aqui está a explicação do que tem no slide e a gente vai tentar entender melhor como é que funcionam essas ligações químicas, certo? A ligação química metálica, que é essa do slide que vocês vão precisar dar uma olhadinha para entender direitinho, porque lá vai estar todos os detalhes do que eu vou falar para vocês. As ligações metálicas, dentro das ligações químicas, vocês já estudaram as ligações iônicas, vocês já estudaram as ligações covalentes e agora eu estou falando das ligações metálicas. Então, as ligações metálicas são ligações químicas que ocorrem entre os metais, certo? Elas formam uma estrutura cristalina que a gente pode chamar de liga metálica, tá certo? Então, esse aspecto serve para unir um ou dois metais. Vocês devem estar pensando, mas onde é que eu vejo essas ligas metálicas? Simples, né? Uma colher que é feita de aço inoxidável. O aço é uma liga metálica. Então essa colherzinha aqui, você tem em casa, é uma liga metálica. Uma bandejinha dessa é uma liga metálica também, certo? Então vocês encontram em muitos locais, com muita facilidade, tá certo? Então hoje o mais utilizado das ligas metálicas mais utilizadas que a gente pode destacar é exatamente o aço. O aço é essa liga. Mas vocês podem se perguntar, existem outros? O ouro, certo? O bronze, o cobre, por exemplo, que a gente usa em fios como nos fios dos carregadores dos nossos celulares, que tem aqui dentro o fiozinho. Por quê? Porque as ligas metálicas, elas têm essa característica, certo? Eu vou falar um pouquinho das características dos metais, ou seja, das ligações metálicas que acontecem com os elementos químicos de natureza que estão lá na tabela periódica com o nome de metais. E esse é um processo químico muito importante para vocês que estão no nono ano. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa aula, certo? Lembrar que todos os elementos químicos que foram citados, eles são unidos por ligação. Então a ligação metálica ela também tem uma teoria que explica isso. Então a teoria que explica isso é a teoria do mar de elétrons. Então o que é que acontece? Segundo essa teoria, os metais eles ficam unidos em razão da existência de uma quantidade muito grande de elétrons livres. Aí vocês vão ter que lembrar que o átomo é composto por várias partículas, mas a gente destaca sempre, certo? Os nêutrons, os prótons e os elétrons. Então, como existe uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, existe perca de elétrons, então os metais eles possuem normalmente poucos elétrons na camada de valência. Lembrem lá das primeiras aulas, camada de valência, certo? Além disso, essa camada costuma ficar muito distante do núcleo. Então os elétrons eles ficam pouco atraídos por eles. Então com muita facilidade eles perdem elétrons. E vocês lembrem-se que toda vida que se perdem elétrons, você deixa de ter o átomo com a característica normal e ele passa a ser chamado de íon. Lembre-se desses detalhes, não esqueçam desses detalhes, certo? Que nesse caso aqui a gente está destacando essa formação. E lembre-se que quando os átomos, vamos dizer assim, quando os átomos, eles durante as reações, eles vão perdendo elétrons, eles podem ficarem positivos ou podem ficar negativos. Quando eles ficam positivos, eles são chamados de cátions, quando eles ficam negativos, eles são chamados de ânions. Então não esqueçam disso aí durante a aula de vocês. Então voltando à teoria do mar de elétrons, não vamos esquecer, teoria do mar de elétrons. Vocês vão olhar lá no slidezinho para vocês entenderem como é que funciona isso, mas basicamente, certo? Os elétrons vão se soltando da camada de valência, como eles estão longe do núcleo, certo? Então os átomos que perdem elétrons se tornam cátions, íons positivos, cátions, certo? Mas eles podem logo receber outros elétrons